Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um Holder Talks, o podcast do Seja Holder. Aqui a gente fala sobre finanças, empreendedorismo e crescimento pessoal. No episódio de hoje é com um empreendedor que tem uma trajetória vencedora. Iremos falar sobre economia, ciclos econômicos, inflação, taxa de juros e como isso influencia na nossa vida e no nosso negócio. Mas antes de conversar aí com o nosso convidado de hoje, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Então, Música e Suplementos, aí tudo para a parte de suplementos, parte de saúde também, falo muito lá no Instagram. Gardel Imóveis, para quem precisa vender aí um imóvel, um terreno, né? O pessoal lá trabalha firme nas publicações. Balão Doce, tem tudo para sua festa. Né? O Jonas chama aí de bexiga. Né? Mas tem tudo que é cor de bexiga. Mas se fosse bexiga, ia ser bexiga doce, né? E não balão doce. Mecânica Rio Branco, qualidade e segurança aí para o seu veículo. E não posso esquecer também da Ceitec aqui, que disponibiliza o lugar para nós, aqui onde a gente tem o nosso estúdio. E também o pessoal que trabalha na produção aqui do podcast, Beta Design e Arquitetura e Rafa Borghetti. Bom, nosso convidado então, Estevão Calheirana, ex-militar, formado em administração contábil e pós-graduado em economia. É investidor CNPJ e pessoa física no Brasil e nos Estados Unidos. E um fato interessante, né? Estevão fez uma empresa que devia 2 milhões crescer 80% ao ano durante a pandemia. A gente quer saber um pouco mais dessa história, mas isso vamos deixar mais para o final, né? Não vamos contar agora, logo no início. Tá bom. Então, Estevão, primeiro te apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória e depois a gente entra aí nos assuntos que o Thiago já trouxe para nós. Então tá bom, prazer pessoal do público Seja um Holder. Talvez alguns deles já tenham visto eu falar no Super Talks, né? A gente teve, acho que foi ano passado isso? Foi em janeiro? Foi em janeiro? Foi em janeiro? Foi no início desse ano, então. No início desse ano, mas prazer estar aí de volta conversando com vocês. Eu sou um jovem, né? Fiz 29 há pouco tempo. Fiz 29 no dia 20 de junho agora, então sou um jovem, fui militar do Exército Brasileiro, fui cabo do Exército Brasileiro, com muita honra, muito orgulho. Também, quando saí do Exército, logo comecei na faculdade de administração, emendei em ciências contábeis, porque me apaixonei pela cadeira de análise de custos e pela cadeira de contabilidade na administração, e sempre tinha um desejo de cursar economia. Só que eu via que os economistas estavam, assim, meio deslocados do seu local de atuação, então eu não achava que economia ia ser muito importante para a minha empresa, para os meus negócios. Então, fui deixando por último uma coisa que era mais o meu desejo. E aí, quando eu fui fazer a minha pós-graduação de economia, eu já fui para a escola de economia que eu mais gostava, que eu mais me assimilava, que é a Escola Austríaca de Economia. Fiz pós no Instituto Mises lá. E lá conheci bastante gente interessante, né? Conheci também o Hélio Beltrão, o professor Adriano Paranaíba, são economistas renomados. Conheci também um que é, inclusive, youtuber, o Fernando Urich, que era um dos professores ali do Instituto Mises. E para mim foi muito bom. Todo esse background de estudos, sempre que eu fazia alguma cadeira na faculdade ou na pós-graduação, eu tentava levar aquele conhecimento para dentro da empresa. Então, eu li os livros de administração, contábeis e economia, e quando eu estava lendo aquilo ali, eu sempre via como um espelho da minha empresa. O que eu precisava fazer na minha empresa para seguir as normas de administração e fazer um negócio bem sucedido. E eu acho que deu muito certo, porque a gente conseguiu fazer uma empresa que estava naquela época no buraco, sair e ter uma ascensão e ser top 5 do setor hoje no Brasil, que é o setor de encapsulados para venda para e-commerces. Interessante. Entrando nessa linha agora, vamos fazer uma pergunta, né, bem simples. Começar bem. Bem tranquilo. Que me fizeram sábado, no quadro Dinheiro em Pauta, nós estamos lá na rádio. Quem é o culpado da inflação? Não, calma, tô brincando. Não vou te botar nessa fria aqui no início, não. Bom, vamos entrar aí nessa questão agora. A gente viu recentemente uma taxa de juros que ela foi mantida nos 10,5%, certo? E em cima disso, houve uma crítica muito grande do nosso governo, né, do governo federal, em cima principalmente do Alberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, justamente por essa manutenção da taxa de juros. Porém, a gente sabe que dentro do Banco Central são 9 diretores que votam. 4 hoje são do atual governo e esses 4 também votaram pela manutenção dessa taxa de juros. O que eu quero ouvir de ti? Como essa briga, né? O que tu acha dessa relação do governo federal com o Banco Central, como é e como deveria ser,
E que impacto isso tem, essa instabilidade, né, política e econômica tem para o desempenho do país? Sim. Bom, primeiramente, eu acho que a gente, no Brasil, tem uma dificuldade de separar a política econômica de uma política fiscal ou política monetária. São duas coisas diferentes. Então, uma política econômica eficiente é cortar gastos públicos inúteis. E uma política monetária eficiente é acompanhar a meta de inflação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e quando os agentes políticos tentam empurrar para aqueles que estão fazendo política monetária, política fiscal, né, tentam empurrar a culpa de uma taxa de juro mais alta, eu acho que é mais uma tentativa deles de fazer com que a população tire os olhos da administração pública das políticas econômicas que estão sendo ineficientes para o nosso país. Então, tem muita coisa que pode ser feita para fazer com que a economia do país melhore. E essas coisas, se forem feitas, vão refletir na política fiscal, vão refletir na política monetária, e a nossa taxa de juros tende a cair. Então, se os nossos gestores públicos levarem isso em consideração sempre, a gente vai ter uma taxa de juro caindo. Mas vamos lembrar que a gente está no Brasil e que a taxa de juros do jeito que está em patamares normais para a nossa realidade. Eu acho que isso é importante salientar, né? A gente vê muito, obviamente o Brasil muito se espelha nos Estados Unidos, né? Tudo que acontece nos Estados Unidos é notícia aqui no Brasil e não poderia ser diferente, afinal os Estados Unidos é a maior economia do mundo e o dólar, a influência que o dólar tem no real, ela é muito grande, obviamente, até do ponto de vista de atrair capital estrangeiro, né? Então é importante salientar que uma taxa de juros no Brasil na casa dos 10, 10,5% não é algo também fora do normal. Não, nada fora, né? Não é nada fora da nossa realidade. Mas outra coisa que eu queria que tu comentasse um pouco mais também sobre essa relação do teto de gastos, né? Porque acho que é importante o pessoal de casa entender melhor sobre isso. Por que é tão importante manter um teto de gastos e não simplesmente puxar mais impostos para aumentar a arrecadação, para aí sim tentar um equilíbrio fiscal, né? Sim, Né? sim. Não, vamos arrecadar mais para tentar o equilíbrio fiscal, não vamos cortar gastos. Mas por que é importante sim manter esse teto de gastos e qual a visão que se tem, né, de um país no qual não existe um controle desse tipo? Sim, é uma casa desorganizada, né? Sempre o teto de gasto das famílias brasileiras, ele é a receita do pai de família, da mãe de família e dos maiores de idade dentro da casa, né? Ou seja, qual for o arranjo familiar que tenha na casa, mas a receita dos maiores de idade ou que já tem idade para ter carteira assinada ou que já tem empresa, plus, né, mais as economias que essa família tem. Então, se essa família tem 10 mil reais guardado na poupança e uma renda de 3 mil reais por mês naquela família, o teto de gasto dela naquele período vai ser de 13 mil reais. Ela não pode gastar mais que 13 mil reais, senão ela vai ficar em déficit. Perfeito? Ela vai entrar em dívida. Então, o governo não funciona assim. O governo não funciona assim, meu querido. E aí o que vem de encontro uma máquina de injustiça, tá? Uma máquina de justiça. Se você quiser gastar mais dinheiro, você tem que se virar a trabalhar mais. E economizar para poder comprar um carro, para poder comprar uma casa. O governo não precisa disso. Se ele quiser fazer uma ponte agora que vai cruzar um rio, que vai cruzar de uma cidade para outra, que vai cruzar um banhado, se ele quiser fazer um aeroporto, se ele quiser fazer um estádio de futebol, se ele quiser sediar a Copa do Mundo, se ele quiser sediar as Olimpíadas, ele vai fazer. Ele vai fazer. E mesmo se você se negar a pagar impostos para sustentar os feitos do César, do Júlio César, você vai ser cobrado com inflação. Então, uma das maneiras que eu aprendi inflação pela escola austríaca foi quando o professor de História da Economia falou para a gente o seguinte, que a inflação acontecia no Império Romano, quando o imperador romano lá pegava as dracmas, né, pegava as moedas, levava para o Tesouro Nacional, e aí ia lá, derretia aquela moeda de prata, colocava um pouquinho de cobre, e aí a moeda cada vez ia ficando mais corada, né? Menos prata e mais cobre, até o momento que a moeda
começou a ficar 100% quase de cobre, né? Virou bronze, sei lá, uma liga metálica diferente. Só que naquela época eles já começaram a ver que, de repente, uma galinha que custava na feira 1 dracma agora custa 3. De repente, um pacote de maçãs que custava 2 dracmas agora custa 4. E eles começaram a perceber os efeitos da inflação e escrever o que estava acontecendo. Então, esse feito continua acontecendo, que para sustentar grandes obras, vamos fazer um coliseu agora, vamos fazer um arqueoduto, ou vamos fazer incursões e dominar outras terras, né? Vamos fazer avanços econômicos, avanços sociais e tal, vai ser sustentado com os impostos que você recolhe e com a inflação que o governo vai introjetar dentro da economia nacional, na nossa moeda corrente, né? E a nossa moeda corrente, vale lembrar que ela é de curso forçado. Então a gente não pode transacionar coisas dentro do Brasil em dólar, ou não deveria, né? Mas, bom, é isso que eu penso, que eu imagino de inflação, de que as mesmas coisas que aconteciam no Império Romano continuam acontecendo hoje, e o povo, acho que talvez está mais inconsciente disso, porque não consegue olhar mais a nota e a moeda da dracma e ver que ela não está mais prata. Aí tu entra num ponto também, né? A gente tem aí questões históricas que já evidenciam isso, inflação, economia, mas a gente vê que isso dentro da parte política, isso não é muito recente ainda, né? Eu estava lendo um livro ali que é A Hora dos Economistas, já li há um tempo, e ali ele pega um pouco dessa história, fala de Friedman, de Keynes, e aí começa a trabalhar com isso, e aí tu vê dentro do livro que os economistas eles foram mesmo ali para a parte mais de controlar, tentar controlar, ajudar a política nisso, né? Dentro da parte monetária e fiscal, foi em 1960, 1940, isso nos Estados Unidos. Então a gente vê que é algo muito recente, Sim. né? E aí aquilo que tu falou, não, mas a gente está no Brasil, então até que isso chegue realmente aqui, que isso tenha uma influência, eu acho que isso acaba sendo um ponto crucial também, né? Porque Sim. quando a gente está dentro da política ali, né, quem está realmente governando o país e tentando melhorar essa situação, às vezes não tem esse conhecimento. Tanto é que lá no início, nos Estados Unidos também, antes desse período, eles não davam muita bola ali para os economistas, né? Porque eles imaginavam que não, que isso aí não fazia parte, né, dentro da inflação, dentro do sistema ali da economia, e que teria que ter ali a questão de todos os benefícios ali para o povo realmente, né? Então, tu vê isso dentro dos estudos também, isso é uma coisa que é aí, comum a outras culturas também, e aquelas culturas que daqui a um pouco estudaram mais isso, elas já são mais avançadas. Sim, são mais avançados. E também essa honestidade monetária, vamos usar esse termo, essa honestidade monetária de não gerar inflação é uma coisa muito cultural, né? A libra esterlina, se você quiser comprar uma onça de prata de libra esterlina, ela é tradicional na numismática por ser pura, tá? Por ser um país que sempre foi honesto na sua moeda. Tá? Então, a história monetária da Inglaterra, do Reino Unido, é fantástica também, mas trazendo essa realidade para o Brasil, a gente só não tem patamar de inflação maior no Brasil porque a década de 90 foi muito perto. Né? Meu pai já lembra das mudanças de moedas, das hiperinflações e tudo mais. Então, eu acho que isso faz com que a gente se recorde do que é a inflação, né? Porque uma geração antes, 2 gerações antes, viveu muito esse problema, né? E sofreu muito com esse problema. E ele pode tomar proporções a gerar miséria, fome, morte, né? Então, eu acho que é um debate muito importante que deve ser travado com políticas econômicas, porque a inflação, o Banco Central, quando aumenta a taxa de juro, ele está tentando nos preservar da hiperinflação e não piorar a nossa vida, entendeu? Ele não está lá para fazer com que seu carro seja mais caro na hora de financiar. Ele está lá tentando preservar com que o arroz não quadriplique de preço. Né? Então, Mas acho que isso é uma grande questão que aí bate nessa questão de briga, né? De briga
do governo federal com o Banco Central. Sim. Que é isso aí justamente, o Banco Central ele não é um malvadão, né? O Banco Central está lá para tentar auxiliar, né? Tentar auxiliar o povo, tentar auxiliar todos, porque no final, cara, com uma inflação mais alta, quem mais sofre sempre vai ser o consumidor final, vai ser a pessoa lá com a renda mais baixa, que vai ter que comprar seu arroz, seu feijão para comer. Então é a pessoa que mais sofre no final. Sim. Então é uma coisa que eu acredito que enquanto houver esse abismo entre o governo federal e Banco Central do ponto de vista de crítica, como é que a gente vai educar uma população para entender o que é certo e errado dentro de uma política fiscal, que seja, ou política econômica, enfim, entender esse teto de gastos, se os nossos governantes máximos não dão o mínimo de, não é autoridade a palavra certa, mas o mínimo de respeito, segurança a quem está à frente tentando fazer uma política fiscal bem feita. E aí, dentro disso, eu gostaria de entrar hoje... E deixa eu só fazer um ponto aqui. E meus parabéns para o Banco Central. Está sendo um pilar, né, um cerne para sustentar a economia nacional. Porque se ele começa agora a afrouxar e fazer o que os gestores políticos bem entenderem, que vai ser sempre a reeleição ou a continuidade do partido que está no poder na ocasião, né, seja qualquer partido, de esquerda, direita, agora eu vou lançar pontes, vou lançar estradas, aí chega o outro, agora eu vou fazer programa social, entende? Cada um vai querer gastar, cara. Fazer o seu, né? Exatamente. Imagina se eu dou um cheque em branco para qualquer CEO aí, ou financio qualquer projeto. O cara vai fazer um foguete para concorrer com o Elon Musk, entendeu? Isso é meio óbvio, né? Então, o papel fundamental do Banco Central do Brasil está sendo feito, sim, de maneira excelente, e a taxa de juros é uma super arma, né? É uma super arma, consegue controlar a inflação, consegue fazer com que o próprio gestor público que foi eleito com 100 milhões de votos, ou que governa 200 milhões de brasileiros, ele põe a mão na consciência, poxa, eu acho que eu estou gastando muito. Só a taxa de juros consegue fazer o gestor público botar a mão na consciência e mudar suas políticas. Antes do Jonas fazer a pergunta, aí acho que a reflexão que a gente também percebe nisso é que ali o Banco Central ele vai estar numa visão de longo prazo, né, na economia. E aí, normalmente o governante vai estar no curto prazo. Ele quer saber ali dos seus 4 anos, ou se conseguir uma reeleição e não um longo prazo. E aí quando a gente trabalha, que nem você falou, de um CEO, o CEO também, no seu negócio, ele vai querer o longo prazo, né? Então ele vai cuidar das finanças, ele vai segurar, ele vai fazer algo assim, não vai estar pensando só naquele período de curto prazo. Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente pode ter quando a gente tá olhando esses dois cenários. Né? E mandatos de 4 anos, títulos de 10 anos, 30 anos, 50 anos. Então, vamos levar isso em consideração? Exato. E aí, ainda falando do Banco Central, né, na minha concepção também foi um exemplo para o mundo, né? Porque o tanto que agiu o Banco Central durante ali a pandemia, ali pós 2020, as decisões que ele teve que tomar, foi exemplo para o mundo inteiro, porque o Brasil ele entrou numa retomada econômica, tinha entrado numa retomada econômica muito antes do que a maioria dos países do mundo. Claro. Então a gente vê um cenário que agora os Estados Unidos está começando a controlar, talvez venha aí uma queda na taxa de juros agora para próximo ou na outra reunião, mas o Brasil foi exemplo, né, nesse ponto, um Banco Central muito bem estruturado, independente, como tem que ser, e tomando as melhores decisões para realmente segurar os preços naquele momento, né, dentro da realidade do Brasil, óbvio, mas buscando uma retomada econômica muito antes de países desenvolvidos. E aí vamos lembrar que os Estados Unidos têm o benefício da exportação da inflação. Né? Hoje, quando a Caps Express quer comprar um lote de cápsulas da China, ela vai comprar em dólar. Tá? Então, a moeda deles está diluída e espalhada pelo mundo inteiro. Então, o quanto eles precisam inflacionar para que realmente tenha um impacto econômico a domicílio é muito diferente. E parte da inflação que foi gerada pelo próprio governo americano vem para cá também. Né? Então, isso tem que ser sempre lembrado, que eles têm essa ferramenta, essa taxa de juros na mão deles. Se eles baixarem hoje o juro drasticamente, eu acho que o Brasil também começa a baixar, só que a curto prazo irá gerar inflação. Né? Então, são coisas assim, não dá para baixar muito mais que eles.
Eu acho que essa relação também vale a pena a gente salientar, né? Essa relação taxa de juros Brasil e Estados Unidos, até do ponto de vista de, como eu falei antes, de atrair capital estrangeiro, né? Claro. Pô, pega dois investidores agora. O cara tá com dinheiro na mão e vai investir em algum lugar. Sim. Aí o cara começa a olhar as opções que ele tem. Olha o Brasil lá um cenário a 10,5% ao ano, com a taxa de juros. E olha os Estados Unidos a 5,5%, 5 a 5,5% ao ano, em dólar. Onde vai investir? Vamos falar aí de um ETF, então, de ETF de Emerging Markets, né? Mercados emergentes, que está lá naquele cesto de mercados emergentes, tem lá título do Brasil, título da Índia, título da China, título da Rússia, que não está na melhor ocasião no momento, mas tem todos esses títulos aí, tem o gestor fazendo a gestão dos títulos que vão estar dentro do portfólio. Se o Brasil baixar hoje a taxa de juros para 6%, você acha que o fundo não vai tirar dinheiro dos títulos brasileiros e começar a comprar título indiano, título chinês? Na hora. Na hora, ele tem que entregar dividendo, né? Não vai ser dividendo, ele tem que entregar resultado, retorno para quem está investindo naquele fundo, naquele ETF de mercados emergentes. Então, não adianta a gente achar agora que o mundo inteiro tem que seguir aquilo que o nosso governante quer para a economia nacional. A gente tem que engatar uma marcha a menos e descer essa ladeira no freio motor. E entrando nessa linha, então, o real, né? A nossa moeda, recentemente, então, ela saiu que ela é a moeda, frente ao dólar, que mais se desvalorizou entre os países emergentes, inclusive a Argentina, e a quinta que mais se desvalorizou no mundo, frente ao dólar. Esse é o nosso real, esse realzão aí do Brasil. Quais os motivos que tu acredita que fazem com que a gente esteja nesse momento econômico conturbado, vamos dizer assim? Olha, eu acho também um período de correção. O dólar ficou nessa faixa de 5 por muito tempo. Isso é esquisito. Isso não tem cara de Brasil, né? E também a gente lembra que teve momentos em que, durante a pandemia, o real brasileiro performou melhor do que o franco suíço, tá? E então tem que haver essa correção. Tem que haver essa correção. E não se admirem se o dólar terminar o ano em R$ 6, né? Não é o real que está super desvalorizado, está corrigindo, passou muito tempo nesse canal de 5. Não é a tendência dele. A gente tem mais inflação que os Estados Unidos. E isso há muito tempo, desde o plano real, a gente tem mais inflação que eles. Então não tem cabimento nossa moeda começar a brigar com a moeda americana ou com outras moedas. Claro que, vamos dizer assim, em questão de proporções, não precisaria ter desvalorizado tanto, né? Porque o dólar não, o DXY, né, que é o índice do dólar, não tá tão bonito quanto parece. E também a Argentina, vamos tirar a Argentina da equação. Eles estão fazendo o beabá, política econômica certa, política fiscal certa. Não dá para mais comparar o real brasileiro com o peso argentino no mesmo patamar. Assim, estou falando nesse período. Claro que a moeda deles, né? Você vai no supermercado, é 10 milhões de pesos. de pesos, né? Mas, dadas as devidas proporções, não dá para nem comparar as políticas monetárias que estão ocorrendo lá com as que estão ocorrendo aqui. Então é importante salientar, né? Os economistas sempre dizem que a maior dificuldade é prever para onde vai o dólar, né? E sempre digo, né? Será que é caro agora? Dólar a 5,30, a gente sempre fala em diversificação de investimentos, nós mesmos temos nosso capital, parte dele investido no exterior, né? Eu sempre digo, cara, dólar caro é aquele que tu não tem, né? Porque na atual situação, quem for desde o plano real, a inflação brasileira sempre é acima da americana. Sim. Então, qual é a direção do dólar que a gente vai vendo daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Sim. Claro que no curto prazo vai ter movimentações, que a pouco está 5,40 vai cair para 5,20, a 5,10, mas no longo prazo, 5, 10, 15 anos... Cara, 2030 aí, quem é que vai dizer que o dólar não vai estar a 7? Pois é. O dólar pode muito bem estar a 7, então se você comprar agora dólar por 5,40, cara, você comprou barato, entendeu? Então, esses centavos aí, às vezes não faz muito sentido, né? E quando a gente vai falando aí de economia e Estado,
Na tua opinião, dentro dos modelos econômicos que tem, né, até onde tu acha que teria que ser realmente a intervenção do Estado na economia? Em que segmentos, setores? Olha, eu quando comecei a estudar, assim, de maneira muito jovial, né? Não, intervenção tem que ser zero, o Estado não pode intervir em nada e tal. Mas aí eu começo a lembrar que o Estado ele é uma instituição econômica também. Ele é um CNPJ, ele tem gasto. Então, se ele tem gasto, ele é um CNPJ, ele está na economia. Acho que quando a gente fala em intervenção, a pior parte é quando ele é tirano na sua intervenção. É quando ele abusa do seu poder econômico, quando ele faz um dumping de mercado, né? Quando ele vai, por exemplo, agora, se ele for importar arroz, não sei se concretizou isso, eu estou mais focado do arroz, cara. Hoje o Rio Grande do Sul, ele precisa dessa correção de mercado para poder sobreviver. Se o governo vai lá e importa arroz, ele está ajudando a piorar a nossa situação no estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa que o arroz fique mais caro. Para que consigamos, de alguma forma, tentar reconstruir uma parte do Brasil. E aí muitos brasileiros podem dizer, mas aí está querendo dizer que nós temos que pagar a conta do Rio Grande do Sul. Não, é uma questão de que aqui, dentro da economia, é ruim. Se importar, vai ser pior economicamente para nós. Então, se você quiser comprar arroz importado, sinta-se à vontade. Se você quiser comprar arroz gaúcho, vai estar ajudando nós. Então, é uma questão muito simples. E essa intervenção econômica pontual não é papel do Estado importar arroz. Desde quando tem no CNAE da Federação distribuição de arroz? Vamos falar, eles podem fazer muitas coisas. Então, eu acho que essas intervenções que elas ultrapassam as limitações do Estado, ultrapassam as necessidades e a existência do Estado e o propósito deles, é horrível, é péssimo para o Brasil e faz do Brasil virar piada no mundo inteiro. Né? Porque tem coisas que acontecem só aqui. Mas, se nós formos falar de Estados Unidos, de Suíça e outros países, é óbvio que existem intervenções governamentais. Né? O pós-guerra foi Só que agora eu me pergunto, poxa, será que as nossas intervenções estatais são com finalidades como foi a do pós-guerra, da reconstrução da Europa? Será que a gente está pensando, né, esse governo atual, ele está falando com o slogan da reconstrução. Hoje o Rio Grande do Sul, ele precisa de uma reconstrução. Uma coisa que eu tenho falado com os meus amigos é, por que o governo não faz agora um programa para emitir títulos para a reconstrução do Rio Grande do Sul? Eu não vejo isso, eu vejo até austeridade. E eu acho que a recuperação do estado do Rio Grande do Sul vai ser uma recuperação econômica muito sólida, porque não vai ter inflação sendo gerada para reconstruir o estado, porque nada foi feito, né? Então, eu acho que mesmo o instrumento da inflação, ele pode, em algum momento, ser utilizado, talvez não vai ser o melhor remédio, mas que ele pode ser pontualmente utilizado, como foi utilizado durante a pandemia, para fazer auxílio emergencial, para manter empregos e tudo mais. Pode ser utilizado isso como ferramenta e a não utilização dessas ferramentas de inflação vão gerar até deflação e um problema econômico talvez que a nossa sociedade não esteja pronta para lidar com ele. Não que isso seja um problema real econômico, mas a nossa sociedade não está pronta para lidar com deflação. Agora tocou nesse assunto, eu acho que é interessante a gente falar, porque pouco se fala de deflação. Você fala de inflação, né, que é o que acontece no dia a dia, enfim. Mas deflação é algo que talvez seja muito novo para muitos que estão nos assistindo. É novo, né? Interessante. É interessante, né? Pô, deflação, quando ocorreu deflação? O que é deflação, de fato? Eu acho que é interessante... Que bicho é esse? Uhum. Então, eu acho que é interessante falar um pouquinho do que de fato é a deflação, claro, está subentendido, mas só explicar de forma breve. E por que a deflação, teoricamente, não é só coisa boa? Que a deflação pode dar problema também. Acho importante tocar nesse ponto. A deflação ela pode dar problemas, né? Mas a nossa sociedade não está preparada para lidar com a deflação. Acho que esse é o maior problema. Entendeu? Se eu disser para você que eu preciso muito do seu dinheiro e que essa garrafa que antes estava R$2, eu vou fazer por 1,50 ou vou fazer por R$1, isso é uma maneira de deflacionar o produto.
né, de tirar valor daquele produto e de valorizar a sua moeda. Tá? E lidar com esse arranjo econômico não quer dizer que você está se tornando miserável. Não é porque o saldo em conta, seu diminuiu que você tem menor poder de compra. E isso é uma coisa que gera na consciência latino-americana, vamos dizer, não é só do Brasil, latino-americana, uma paralaxe cognitiva, né? Uma coisa que a pessoa fica perdida nisso. Eu não consigo compreender o conceito de deflação. Eu não consigo entender como se eu acordar do dia para a noite eu tiver metade do dinheiro, esse dinheiro vai comprar o dobro de coisa. Né? Mas é uma coisa que acontece em muitos países economicamente bem-sucedidos, em muitas moedas sólidas. Né? Acontece isso, em vários meses acontece isso na Suíça. Talvez não em todos os anos, mas em vários meses acontece isso com o franco suíço. Mas a sociedade deles está pronta para entender isso. Então, acho que acho que o brasileiro é capaz até de se matar na rua, sabe? Não, porque ele acha que vai faltar dinheiro. Mas o dinheiro por si só é só uma unidade de medida para trocar ele por outros bens. Então, é um meio de troca. É um meio de troca. Aquele papo que a gente estava tendo antes do podcast, se as minhas ações caírem 5, 10, 15%, caiam as suas ações. Mas as empresas valem menos? Não necessariamente. O ouro, qual o valor do ouro? O ouro está valendo menos ou mais? Então, sabe, comparar aquilo que você tem com aquilo que você pode comprar, que é o poder de compra seu, o buying power, né? Esse que até estava às vezes na corretora escrito lá, buying power, poder de compra, comparar ele com o preço dos ativos que estão no mercado, é muito importante para você poder entender como, às vezes, tomar um prejuízo, tomar um loss em montante, em número financeiro, não significa perda de poder de compra, perda de poder de ação, perda de poder de investimento. É que o importante é que as pessoas, o que elas querem? Elas querem ganhar o dobro e que as coisas baixem de preço, né? Alguma coisa não se conversa aí, alguma coisa não vai dar certo nessa equação aí, né? E aí tá justamente isso, né? Nos investimentos também, tu vai olhar ali essa flutuação, não necessariamente tu perdeu dinheiro, porque isso ali só tá flutuando, né? Então o pessoal às vezes fica, olhei minhas ações caíram, mas tu ainda não vendeu tuas ações, não realizou, não fez nada desse tipo, né? Então isso vai acontecer no mercado, essas flutuações, né? E além disso, dessa deflação, acho que uma coisa que a gente também não vê muito falar, mas tem uma relação também, é a questão da taxa de desemprego com a inflação. Sim, né? Claro. Então, muito correlacionada. Exatamente. Então, acho que isso também é bom a gente conversar aqui sobre isso, porque também o pessoal não está, às vezes, muito relacionado a isso. Tem muita questão, taxa de juros e inflação. Isso sim, muito, né? Mas qual é a relação dessa questão também da taxa de desemprego com a inflação? Bom, a taxa de desemprego, quanto ela não segue unicamente o fator inflação. Não é unicamente o fator inflação que vai fazer com que as pessoas percam seus empregos, né? Mas ela está muito ligada a PIB, está muito ligada à inflação, né? Lá nos Estados Unidos a gente está vendo uma inflação com falta de pessoas para as vagas, para a quantidade de vagas. A gente vê que a economia lá está superaquecida, que chama. Então a gente tem inflação e tem um emprego pleno, vamos dizer assim. Isso está acontecendo lá, né? E no Brasil não. Mas eu acho que a nossa taxa de desemprego não está puramente correlacionada à inflação, né? Claro que se a gente baixar nossa taxa de juros, aumentar o PIB, nós vamos ter um menor desemprego. É óbvio. Mas nós também temos que pensar nas consequências, né? Vou dar emprego para um desqualificado? Quem é empreendedor? E se você tivesse um emprego? Claro que quem está desempregado não vai gostar de escutar isso, mas se você tivesse uma empresa, você iria querer contratar uma pessoa mais qualificada ou menos qualificada? Você iria querer contratar a pessoa mais qualificada. Embora fique faltando uma pessoa para aquele posto, se vier alguém desqualificado, ainda não vai servir. Ainda vai faltar uma pessoa. Ainda vai faltar. E daí nós vamos ao problema maior do Brasil, educação. Entendeu? Poxa, a gente gastando tanta coisa com conta pública. Por
que a gente não gasta em qualificar as pessoas mais? E eu não estou falando em dar dinheiro para as universidades públicas. Estou falando em gastar com a educação e preparo profissional. Né? Hoje, se a pessoa vai se aposentar com 65, por que só existe programa de educação para jovem? Por que não existe transição de carreira para a meia idade? Ela já está se aposentando com 65. Daqui a pouco vai reformar a Previdência de novo, vão se aposentar com 70, com 80 anos, vai saber. Logo, logo. Então a pessoa vai estar ali com 40 anos de idade, tá nem no meio da carreira. Tá? Então, eu acho que a gente precisa olhar o desemprego, não puramente com inflação, sabendo que inflação gera emprego. Estranho, né? Inflação gera emprego. Inflação exacerbada gera desemprego. Inflação exacerbada gera prejuízos econômicos maiores, que não adianta nada também você ter um emprego, mas você pega o seu salário, vai comprar as coisas no mercado e não fecha. Tá? Então, você prefere ter emprego ou ter como comprar as coisas, né? É uma coisa... É bem fácil. Todo mundo trabalha para poder comprar as coisas. As pessoas não trabalham só para ter emprego. Então, a nossa taxa de desemprego não é tão importante assim quanto a gente pensa. Porque a renda familiar é mais importante. E para isso é uma coisa que nós devemos olhar bastante. Excelente. Entrando nessa parte, entrando não, né? Mantendo essa parte da inflação, né? A gente viu as taxas de juros futuros subindo, taxa de inflação futura subindo, né? O Boletim Focus ali, o último que foi divulgado, teve um aumento novamente nas expectativas futuras. E como tu vê a inflação, eu acho que seria interessante dar uma pincelada local, em função de tudo que aconteceu aqui né? Tu comentou antes um pouco do jeito que está sem auxílio, a gente vai se reestruturar sem inflação. Né? Sem inflação, porque o governo não está emitindo título para mandar dinheiro para cá. Exato, mas então dá uma pincelada na inflação, no que tu vê da inflação nos próximos 2, 3, 5, 10 anos que seja, regionalmente, eu digo estado, no caso, nosso estado, e também no Brasil. Bom, assim, de início a gente viu um aumento no preço das coisas. É óbvio que quem é empresário e perdeu suas coisas vai querer botar 5% a mais no seu produto para poder comprar um prédio novo. Ou porque está pagando aluguel. Tá? É óbvio. Isso vai acontecer. Só que ela é natural. Ela não é forçada. Não é o governo que está girando. Então a gente vai ver um aumento do preço, mas não necessariamente da base monetária. Tá desrelacionado isso. E é muito importante frisar esse ponto. As pessoas vão ver o aumento no preço das coisas, porque os empreendedores, as empresas estão pagando aluguéis mais caros. Aumentou seu custo. Aumentou seu custo. E também porque precisa reconstruir muitas coisas. Então, além disso, perderam muitas mercadorias e precisam pagar as mercadorias que se perderam, tirando um valor maior nas mercadorias novas que vão ser recolocadas no mercado. Então, eu vejo assim, que nesse primeiro momento isso irá acontecer. Agora, o que vai acontecer com material de construção? Eu fico um pouco preocupado se a gente vai ter o suficiente, qual custo que vai ser, né? O que vai acontecer com o preço dos terrenos? Eu acho que isso vai... o impacto disso vai ser muito grande. Eu acho que ainda não chegou. Se você pretende construir alguma coisa, os terrenos... Tem terreno que o dono já subiu o valor, já corrigiu, mas tem muito terreno que ainda está com preço pré-enchente, entendeu? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para correr atrás de ativos que são ligados a isso. Fundos imobiliários de regiões que não pegaram enchente são uma ótima pedida. Fundos imobiliários gaúchos de lugares que não foram alagados são ótimos. Construtoras gaúchas aí, Melnick e Cirela também tem prédio construído aqui, mas as construtoras vão receber receita porque as pessoas não vão continuar morando ativar a economia nesse segmento. Claro. Então a gente vai ter uma recuperação econômica aí e seria muito bom se a parte federal ajudasse no sentido de, ao menos não atrapalhe, né? Não gera inflação, porque nós já vamos ter uma natural. Nós já vamos ter uma natural no arroz, já vamos ter uma natural no material de construção, nos terrenos e tudo mais. Então,
É isso que eu vejo para a economia regional do Rio Grande do Sul. Né? E vendo essa questão econômica, assim, se a gente indo mais agora para um lado de negócios e empreendedor, né? Para que o pessoal pegue aí a tua experiência também, trazendo toda essa base econômica, né, e financeira para dentro do teu negócio. Como é que tu faz essa análise, assim, econômica, às vezes macro, micro, para planejar o teu negócio, né? Sim. Então, ou um negócio novo que eu vou entrar, ou como eu vou me planejar aí o meu negócio para o próximo ciclo. Né? O que eu estou olhando? Quais são os mercados aí que podem emergir daqui a um pouco eu entrar nesse mercado? Ou como vai ser o próximo ciclo da taxa de juros e como é que eu posso me beneficiar ou não com isso dentro do meu negócio? Né? Como é que tu olha um pouco isso na hora do planejamento? É muito importante, muito interessante ter falado isso, porque é uma coisa que eu olho todo final de ano para fazer o planejamento financeiro da empresa. E quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, que é mais longo prazo, 3, 5 anos, eu dou uma olhada nisso também, né? E uma das coisas que a gente olhou nos últimos tempos é que a gente teria esse ciclo de Selic alta. Que hoje, se qualquer pessoa conseguir abrir aí e ver o contrato DI1F 2029, vai saber que também está na casa dos 10% ao ano. Então a gente sabe que vai ter um apertamento monetário mais comprido para o Brasil. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos e eles retardando, dando um jeitinho, não, eu acho que vou demorar um pouco mais para baixar a taxa de juros, mas está em 5 ainda. E estão emprestando dinheiro, né? Estão emprestando dinheiro a roda. A gente vê a expansão da base monetária para lá. Eu vejo nos negócios uma oportunidade para o Brasil exportar. E nós vamos escutar falar nesse cenário empreendedor muito sobre exportação. Eu acho que vocês, quem acompanha a rede social sabe o quanto cresceu a conversa sobre exportação, né, nos últimos 2, 3 anos. E vai crescer muito mais. Por quê? É um momento em que isso se faz necessário. Nós vamos ter um dólar disparando, um juro aqui alto, então fica um pouco ruim do consumidor brasileiro consumir, eu vou querer vender para o gringo. Eu vendo o produto para o gringo, ele me paga em dólar, me paga quando eu faço a conversão, eu tenho mais dinheiro, ajusta a balança comercial nossa, né? Aumenta a nossa balança comercial, traz dólar para o Brasil. Às vezes a gente não vai conseguir dólar por meio de ativo de bolsa, mas nós vamos conseguir dólar por meio de mercadoria, né? Commodity money, não fiat money. Tem essa diferença. Então, eu acho que isso vai acontecer muito. Eu tenho olhado muito para isso, né? E eu acho muito, muito difícil como houve o ciclo da XP abrir capital lá nos Estados Unidos, de outras empresas brasileiras fazer Nasdaq, IPO em Nasdaq, coisa mais linda do mundo, né? Cara, isso aqui tava assim, um cenário... Festa, carnaval, né? Carnaval o ano inteiro. Agora nós temos um momento de voltar um pouco para aquela tradição de Selic a 10, sem IPO, né? Ano com 2, 3 IPO, coisas do tipo. E exportando mercadoria, exportando carne, exportando arroz, exportando milho, exportando soja, exportando suplemento alimentar, se Deus quiser nos ajudar. Mas isso aconteceu na Caps Express, da gente abrir uma empresa fora, colocar um armazém fora para exportar produtos já por estudos econômicos. Só para encerrar, assim, você me perguntou o que eu olho. Eu olho de tudo. Eu dou uma olhada, uma passada em tudo. Preço de commodity, tudo quanto é coisa, assim. Mas o que eu gosto de olhar no site do IBGE é o IPP, o Índice de Preço ao Produtor. Eu gosto de olhar o IPCA, claro, né, Índice de Preço ao Consumidor. Eu gosto de fazer um estudo de análise histórica com projeção e média móvel para os próximos anos. Eu sempre dou uma olhada, faço uma projeçãozinha para frente, né? E também dou uma olhada em alguns subíndices de preço de plástico, porque está ligado às embalagens dos nossos produtos. Relacionado ao teu negócio. E dou uma olhada em boi gordo, porque uma produção de suplemento alimentar olha para boi gordo. Bom, boa parte dos nossos suplementos são cápsulas. O preço das cápsulas acompanha o preço da gelatina.
E a gelatina é um material bovino. Então tem uma correlação muito forte. Eu verifiquei isso a primeira vez em 2021 foi. Desde então a gente sempre dá uma acompanhada no contrato de boi gordo, no Brasil mesmo, porque tem produção de cápsulas no Brasil. Para os produtos importados a gente dá uma olhada fora. Mas o plástico do Brasil, boi gordo, sempre dá uma olhada. Isso aí, só para complementar um pouco, né? E dentro disso que tu trouxe é interessante de ver essa questão de exportação também, porque daí muda a dinâmica da própria valorização da moeda, né? Porque hoje a gente olha isso muito por quanto que o pessoal tá de fora entrando em bolsa com dólar. Aí já também já muda nossa economia também em relação a isso, né? Porque aí a gente tá tendo aí uma injeção de dólar de uma outra forma conforme a gente vai aumentando, né? E é uma forma muito boa, tá? Porque às vezes, pô, os caras vão vir aqui e vão comprar todos os nossos ativos. Também não é legal. Se for pensar que você não vai ter oportunidade de ter um ativo brasileiro, sabendo a potência da economia brasileira e das indústrias nacionais. Por quê? Uma coisa é a gente falar do mercado consumidor brasileiro. Outra coisa é a gente falar do mercado produtor brasileiro. Vale lembrar que a nossa produtividade é maior do que o nosso consumo. Nós somos um país exportador. Nós não somos um país que consome mais do que produz. Então, as nossas empresas têm que valer mais do que o nosso mercado consumidor varejista. Tá? Então, não faz muito sentido. Claro, nós temos problemas de industrialização nacional e tal, mas para exportar, cara, não tem ICMS, para começo de conversa. Não tem ICMS. O imposto de importação nos Estados Unidos é 6%. Então, quando a gente vai olhando isso, a gente vai sabendo que no Brasil tem sistema de drawback, que deveria melhorar muito. Quando você importa uma mercadoria da China, você para o imposto aqui, e aí quando você vende para fora, você reduz o imposto de importação da mercadoria e tal. Então, a gente tem muitas ferramentas para mandar mercadoria para fora e introduzir dólar dentro da nossa economia. E eu acho que isso tem capacidade, tem potencial de fazer o dólar segurar, de o dólar não subir tanto, e isso tem feito o dólar segurar nesse canal de 5. Né? Porque se for baseado em política monetária e gasto público, cara, nós estávamos ferrados, né? Nós temos que levantar a mãos para o céu e agradecer muito duas coisas muito importantes que temos no Brasil, que é a indústria geral brasileira, não só do agro, e o nosso Banco Central, que estão fazendo um papel assim muito importante segurando a nossa casa. Comentou agora os Estados Unidos, né? E estão com foco de crescimento lá nos Estados Unidos também, né? E qual as principais diferenças de empreender nos Estados Unidos, um país desenvolvido, a maior economia do mundo, e no nosso Brasil aqui? O que tu poderia citar assim, das principais diferenças de empreender nos Estados Unidos e Brasil? Bom, empresa aberta em 7 dias, tá? Para começo, burocracia é uma coisa muito diferente, né? A burocracia, a maneira com que os agentes públicos também vão tratar a empresa quando ela está abrindo também é outra. É uma maneira muito mais de hospitalidade. Eu não estou te fazendo nenhum favor, você que está abrindo uma empresa aqui. Então isso é muito bacana, a gente é tratado com o respeito que merece, porque a gente gera economia para pagar impostos, sustentar a máquina pública, a coisa pública. Nós somos geradores de riqueza. Então, esse tratamento da coisa pública, de olhar para o empreendedor assim, é muito bacana, né? O Código de Defesa do Consumidor deles é diferente do nosso. Então, o consumidor tem os seus direitos, claro. Se você fizer alguma coisa errada e prejudicar um consumidor, a indenização vai ser muito alta. Mas se você não fizer nada, você não vai ser processado por má fé. E se for, quem te processou por má fé vai te pagar por ter te processado de má fé. Então, tem essas diferenças muito grandes. Trabalhista, então, essa diferença assim, de segurança jurídica, acho que é gritante, né? Tem a questão da jurisdição monetária, que é outra moeda, quando a gente faz a importação é diferente, mas a tributação também é diferente lá, a tributação sales tax é 6%, né? Income tax é na casa de 20%. Você pode ter empresas corporation, pode ter LLC, então, que seria limitada aí a não é uma SA, mas uma corporation, uma empresa que ela só vai pagar impostos de renda quando ela
quando ele retirar o lucro. Se ele deixar o caixa ali, ele não paga imposto de renda. Os REITs lá são gerando, né? Enquanto que ele fica Enquanto ele movimentando. deixa dinheiro na economia. O problema é que acontece muito no Brasil. Cara, só de ter anunciado que iam tributar a participação de lucro, já teve muito sócio, dono de empresa, tirando lucros acumulados. Tá? Caixa de milhões que estava nas empresas. Eu vou começar a passar para o meu CPF antes que vira tributável. Se virar tributável, eu vou pagar. Então, vou tirar da empresa o dinheiro, fazer uma empresa mais pobre e eu mais rico para eu não pagar imposto. E essa pessoa não é malvadona. Essa pessoa é consciente. Qualquer um faria. Qualquer um faria. Você já paga ICMS, já paga IPI, já paga IOF, já paga tudo isso. E quando você investir o seu dinheiro na bolsa ou investir o seu dinheiro na poupança, também vai pagar imposto de renda. Então, é óbvio que a pessoa vai passar o dinheiro para o seu CPF para reduzir. E lá não, lá se faz o oposto. Lá diz, não, deixa, porque se você passar, eu vou te tributar. Então, deixa o dinheiro na empresa, não tira o dinheiro da empresa. Vamos fomentar a empresa a crescer. Fomentar a empresa. Cara, isso eu acho excelente. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho a cereja do bolo, né? E eu acho que também isso no Brasil teria uma capacidade de aumentar a confiança de quem vai emprestar dinheiro para a empresa, porque sabe que a empresa é uma empresa encaixada, caixuda, tem caixa, entendeu? Tem ativo. Empresa eu vejo, às vezes eu converso com contadores e tal, eles falam que é raro encontrar. Mas eu acho que a empresa tem que ter compromissada, a empresa tem que ter fundo imobiliário, tem que ter ação, tem que ter debênture, a empresa tem que ter carteira de investimento. Só que hoje a gente não tem um incentivo para ter uma carteira de investimento da empresa. Deveria ter, porque se a gente tiver esse dinheiro encaixado nas PJ, nós vamos ter PJs mais firmes, empregos mais garantidos, inadimplência mais baixa e uma economia mais sólida. E um PJ tendo uma chance também de multiplicação de capital nos seus investimentos. Claro. É mais uma forma. Claro. Mais uma forma, né? Que hoje, infelizmente, PJ investir em classe de ativo em renda variável é... 32% de IR? Não, vou dizer que é impossível, não tem como o cara fazer isso aí. Esses dias até nós recebemos uma pergunta, né? A gente foi no Dogcast lá, recebemos uma pergunta justamente isso, invisto na pessoa física ou invisto na pessoa jurídica? Cara, pessoa física, velho, jurídica não dá. Infelizmente, no nosso sistema não dá, é caro, não tem. Fica caro. Claro que às vezes o cara vai, por questão de prazo, vai manter investimento lá, ou por questão de crédito colateral, né? Que é um assunto para um podcast, né? Um outro podcast, mas por questão de prazo, ó, vou comprar uma compromissada, porque daqui 6 meses eu vou comprar uma máquina, então não vale a pena eu passar para o meu CNPJ, investir, depois integralizar o capital. Não, deixa ali. Mais simplicidade, comodidade, né? E também por aquela coisa, ó, vou comprar um monte de debênture, vou chegar lá no banco e falar, pega minhas debêntures em garantia. E aí, quando eu terminar de pagar meu financiamento, o meu dinheiro vale mais. Então, são coisas bacanas de fazer. E indo aí um pouco para esse lado de investimentos, né? Entender um pouco de ti também. Hoje, além dos negócios, que a gente sabe que é o nosso investimento de maior risco que a gente tem, né? Quais outras classes de ativos tu investe aqui no Brasil? Sim. Mais na pessoa física mesmo. Pois é, atualmente no Brasil, muito bem posicionado em renda fixa, né? Eu sou um investidor de renda fixa, eu aprendi a gostar de renda fixa quando eu comecei a estudar o duration, né? Comecei a entender mais letras além do CDB. Então, LF, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim, todas as letras aí de recebíveis, títulos recebíveis. Achei legal, achei bacana que a gente tem um mercado secundário para eles. Então, você comprou um CRI hoje, você pode vender ele mais caro ou mais barato amanhã e receber o juro semestral dele. E ele é mais líquido do que o tesouro, então você tem menos potencial de deságio. Isso eu achei bacana, né? Porque, cara, se você tem uma grana e você quer fazer, um investimento pontual para um prazo que vai se encerrar, não é legal rodar nada, porque você vai comprar no momento de mercado e vai vender a hora que precisa. Não faz sentido.
Você tem que comprar num momento de mercado bom e vender num momento de mercado bom, bom para você, que vai ter lucro. Ou não vender, se o ativo é bom, né? Então, por isso eu parti muito para esse lado de renda fixa no Brasil, excluindo o Brasil. Além disso, no Brasil, fundo imobiliário, gosto. Excluindo empresas brasileiras, agora, tenho BDRs no Brasil e estoques americanos lá nos Estados Unidos e gosto bastante também de fundos, de ETFs, desculpa, de ETFs de títulos recebíveis. Então, eu sou... Títulos americanos. Títulos americanos e emergentes. Eu acho que a gente consegue investir 10, 2, 5 dólares por ETF e aí você está diversificado em título de tudo quanto é empresa, de tudo quanto é país diferente. A diversificação é muito grande. Claro que uma pandemia vai baixar o valor de tudo, mas tem que apertar o cinto, né? Aí a gente já vê, né? Já corre um pouco de risco demais nos negócios, já na parte pessoa física já vou segurar um pouco renda fixa, mas é interessante para quem entende muito dos ciclos econômicos e taxa de juros. Então consegue trabalhar bem com os investimentos de renda fixa. Né? Claro, mas assim, eu tô falando porque eu gosto de variar na renda fixa. Sim. Eu gosto de pegar e montar uma carteira grande de renda fixa. Eu gosto de estudar a renda fixa. Eu abro o ETF e vou olhar o que tem dentro, entendeu? Não é uma coisa... Não investe ETF só para não precisar estudar ele. Não, tem que... Não, eu vou em ETF para não precisar... Não, ao contrário, eu quero estudar para ver que ETF eu vou pegar, entendeu? Porque eu quero... Porque eles escolheram... Exato. E assim, quando eu fui investir lá nos Estados Unidos, cara, eu vou investir em renda fixa, eu vou receber renda fixa em dólar. Aí eu fui lá, vi umas bondes do Itaú, 7% ao ano, em dólar. Cara, isso é fantástico. Volume mínimo, 50 mil dólares. Não dá pra brincar aqui, cara. Não dá pra brincar, os caras são muito fortes. Então, tem que diluir nessas ETFs aí. Então, vamos ver o que tem dentro. Vamos ver o que tem dentro. Não vou pegar ali uma ETF de junk bond, de lixo, né? Não é o que eu quero. Mas tem estoques também. E aí, como é que eu faço a avaliação de estoques? Muito por crescimento de empresa. Eu vejo que nos Estados Unidos a gente não consegue comprar barato, como no Brasil. Né? Mercado muito mais maduro. Mercado muito mais maduro, então, e muito mais estável. Né? Então, Apple é uma empresa excelente. Isso não é uma recomendação de investimento. Quem olhar o seu balanço vai saber disso. Apple é uma empresa de investimento boa para se investir porque ela tem muito lucro líquido, muita receita e muito caixa. Os caras são gigantes. E aí, se a gente for olhar proporcionalmente, comparar com empresas brasileiras, não tem comparação. E aí eu gosto muito de empresas de tecnologia. Gosto muito de empresas de tecnologia porque entendo. E aí eu tinha uma carteirinha mais malvada, que era uma carteirinha que tudo aquilo que os fundos verdes investiam, diziam que não investiriam, eu investi. Então o fundo verde dizia, nós não vamos investir em empresa de arma, de tabaco, que mais? Empresa que polui. Cannabis. Não, cannabis é green, é verde e tal. E aí eu vi que, cara, essas empresas cresceram muito, as empresas ESG, o valor delas. Mas essas outras empresas ficaram desassistidas. E tem empresa de arma que gera caixa pra caramba. Tem empresa de tabaco que faz dinheiro pra caramba. E era óbvio que ia, em algum momento, corrigir. Que isso ia se equilibrar. Falei, não, é feio vender tabaco, mas dá dinheiro. É feio vender arma, mas dá dinheiro. Então era óbvio que em algum momento o mercado dizia, não, mas espera aí, a gente não vai... E não distorção, é né? assim para mudar também, né? Não é assim, não é amanhã que vai... E outra, vende-se arma. Não vende-se... Uma empresa de arma listada em bolsa não poderia vender armas para narcotraficante. Ela vende arma para máquina pública, para segurança privada, vende armas para pais de família que quer registrar e tal. E é ali que está o lucro deles. Porque eles vendem mais caro para a família do que para o governo. Então, até os investidores de Taurus, né, caiu bastante o valor da Taurus, mas qualquer canetada já faz a receita deles subir bastante. Por quê?
tem mercado, tem consumidor, o produto é lucrativo e aqui eles vendem mais caro do que lá fora, porque aqui não tem competição. Então, uma empresa que tem muito potencial para fazer dinheiro, dependendo da próxima canetada. Aí é que tá, né? Caiu muito. É algum problema ou oportunidade? Aí é que tem que olhar, né? Sempre nos investimentos. É importante entender que esse tipo de empresa, elas realmente, existe um preconceito já muito grande em cima delas. Sim. Então, teoricamente, eu sempre digo, as oportunidades vão surgir aonde? Não vão surgir naquele lugar, naquela empresa que está todo mundo olhando, que é tudo bonitinho, que está tudo lindo, maravilhoso. Vão surgir em empresas que daqui a pouco estão passando uma situação um pouco mais complicada, mas mesmo passando uma situação complicada, podem gerar autocaixas. Ou uma empresa que daqui a pouco ela está com uma influência que pode vir, uma influência governamental, que pode derrubar seus preços no primeiro momento. Só que derrubar seus preços no primeiro momento não quer dizer que derrubou os resultados da empresa no primeiro momento. Exatamente. Então, esse tipo de empresas, teoricamente, é onde a gente encontra grandes oportunidades. E lá no exterior eu sempre falo que a dificuldade é muito grande, porque tem muita empresa boa, cara. Tem muita empresa boa. Ah, muita empresa boa. É que você não pode comparar elas com as empresas brasileiras, tem que comparar elas entre elas, né? E isso é uma coisa que eu faço. Eu utilizo muito aquela ferramenta, o Coifin, que eu acho bacana para ver balanço, né? E ele é bom porque você consegue criar filtros de balanço ali, mas não dá para criar filtro de valuation, vamos dizer assim, de divisões, vamos supor, PVP. Cara, não tem como. Empresa americana com PVP baixo não existe, tá? Isso não existe, né? Você vai ter que olhar crescimento, margem de lucro bruta, como é que a empresa é, né? E grau de endividamento, é legal olhar isso aí. E aí é importante entender as nuances, né? Que um endividamento alto num primeiro momento lá nos Estados Unidos, teoricamente alto, quando tiver um indicador de dívida líquida sobre EBITDA, por exemplo, é 5% ao ano, é muito menor do que uma dívida líquida sobre EBITDA aqui do Brasil alta. Então, entender que aqui a gente fala muito de uma dívida líquida sobre EBITDA lá, não acima de 3, que é muito perigoso aqui no Brasil. Sim. Lá nos Estados Unidos, você vai para o segmento de REITs ali, dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 é natural. Só que aí tu não vai ver o EBITDA normalmente, tu vai ver o resultado financeiro em relação ao EBITDA. Claro. Tu já começa a ver outros tipos de indicadores. Então, ter essa clareza é extremamente importante. É legal olhar balanço, né? Mas, cara, se tu não é contador, não é administrador, é pouco difícil olhar balanço. Você vai ter que pegar a opinião de balanço. Mas se você entende de algum produto, eu acho interessante investir em produtos que você entende. Então, assim, eu acho que o produto mais fantástico da Amazon não é o Marketplace, chama AWS, entendeu? E que o produto mais fantástico da Apple não é o iPhone, é o iOS. Coisas assim que a gente vai olhando e vai vendo que tem muito potencial, né? Então, olhar os produtos das empresas é tão importante porque o mercado americano ele se move muito conforme o produto. Se um produto for lançado hoje, o lançamento dele for bom, o balanço da empresa não vai mudar, mas vai disparar o valor da empresa na bolsa. E você vai poder perder aquela tocada. Então, quando as IAs foram lançadas, a NVIDIA lançou, e a NVIDIA é dona da Captions, que é aquele aplicativo que faz as legendas, dublagem e tudo mais. Cara, a receita deles disparou com aquele app, entendeu? E quem entendeu essa dinâmica, cara, esse aplicativo vai bombar, eu vou comprar essa empresa porque esse aplicativo vai bombar, consegue fazer bons swing trades, né? E também consegue rodar. Se você acha que aquele aplicativo, ou aquele produto, ou aquele celular, aquele relógio, aquele sei lá o que for, se ele tem LTV, né? Se ele tem lifetime value, se ele tem valor no tempo. Por exemplo, vamos falar aí de revólver, né? Uma arma das mais antigas que existe. Hoje, nos Estados Unidos, o campeão de revólver é a Taurus. É o revólver mais vendido, é o Taurus Rossi. É o que mais vende. E é uma arma muito antiga. Ela não tem muita evolução tecnológica para ela, sabe? Então, naquele segmento, ela nunca vai competir com a Boeing, que vai fazer foguete, que vai fazer... Nunca vai competir com uma outra empresa que é do setor, a Aerospatial and Defense, que é a aeroespacial e defesa, porque o produto não bate de frente. Então, ela tende a continuar líder naquele produto. Eu acho isso aí fantástico.
A Amazon, ela tende agora a OpenAI vai lançar tudo quanto é coisa, a Microsoft está junto com eles ali e tal, mas a Amazon vai continuar hospedando muito site, entendeu? E eu acho que quando a gente olha o produto e o lifetime value dele, o tempo de vida que aquele produto tem, a gente consegue escolher se é um swing trade ou é um hold, né? Para entender por quê. Eu não vou migrar meu site e, durante 10 anos, utilizar 15 provedores. Sim. O custo de fazer isso para mim é pior. Então, se eu hospedei na Amazon, a Amazon tem mais clientes no AWS lá para hospedar o site. Eles têm mais lifetime value nos clientes. E o produto é de lifetime value. Tu vai querer hospedar um produto, vai lançar um aplicativo hoje, vai querer hospedar ele eternamente ali. Não mexer naquela manutenção. E aí, como eu entendo um pouquinho de tecnologia, eu falo, não, eu acho que isso aqui tem valor. Bom, eu acho que falar da Bolsa Americana, acho que poderia dar mais uns Mais 3 um podcasts, né? Então, eu acho que já fica aí um convite para o próximo a gente vir falar somente em investimentos. Daqui a pouco até com foco em Bolsa Americana, que se eu começar a falar também, nós vamos aqui mais 1 hora, 2 horas, 3 horas falando direto. Estevão, agradecer a tua presença. Eu acho que foi um papo muito bacana, muito proveitoso. Acho que deu para esclarecer várias dúvidas da sala da economia, também investimentos agora que nós entramos no final. E essencial que não só empreendedores entendam sobre isso para saber gerir melhor seus negócios, mas também as pessoas para não caírem em narrativas falsas. Acho que sempre isso é o principal. Não cair em narrativas falsas e a gente entender como é que funciona de fato a economia e a relação entre toda essa sopa de letrinha que tem ali dentro. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco, estar passando esse conhecimento adiante. E a gente sempre deixa agora um tempo para... Não, a gente não pode quebrar a promessa, né? Tem a questão ali de comentar um pouco, né? Nem que seja de forma breve rapidinho. aí, a questão de pegar a empresa aí com uma dívida de 2 milhões e fazer ela crescer em torno de 80% ao ano. Então, Falar um pouco, então tenta falar, ser o mais breve possível dentro disso. Então. Falar aí do teu negócio e esse case aí, que acho que é interessante. Bom, então vou tentar ser o mais breve possível. O que você faz para escolher uma empresa para investir? O que você olha que acha que é muito importante para uma empresa que não deixa passar batido na hora de investir uma empresa? Não ter dívida. Não ter dívida? Não ter dívida? Ou margem de lucro. Margem de lucro. Geração de caixa. Cara, são alguns filtros principais. Assim. Vamos falar aí, DRE, balanço patrimonial. Exato. Cara, o que curou a nossa empresa foi olhar sempre para DRE e balanço patrimonial e agir conforme os números respondiam. Entendeu? Eu acho que é muito importante, isso faz com que a empresa mude de jogo. Ela começa a entrar em jogo de gente grande quando ela começa a olhar. Eu não estou olhando o que sobra, eu estou olhando tudo o que custa. Não importa o quanto sobra, porque não está sobrando. E se eu olhar só para o que sobra, é uma conta de resultado o que sobra. Eu tenho que olhar de onde veio esses gastos e ir abatendo eles para ajustar a casa. Outra coisa foi identificar que atender PDV era mais caro do que vender o produto pela metade do preço para um e-commerce. Então, a análise de custos, e aí a gente começou a entender como atender e-commerce, como atender lojas digitais. Hoje, qualquer empresa precisa ir para o meio digital para ter sucesso, porque o consumidor ele não larga o celular da mão, né? Os empreendedores também não largam o celular da mão. Então, é muito importante fazer essa transição digital. E a gente começou a vender para digital e fazer marketing digital em 2016. Caramba. Não era mato, mas... Quase. Era quase. Eu tava olhando umas campanhas de e-mail marketing antigas esses tempos atrás, assim, até o layout do e-mail era diferente, sabe? Então, olhar para aquilo ali foi até nostálgico, mas fazer essa transição digital foi o que fez a gente crescer muito, muito mesmo, porque a gente se tornou de uma empresa regional para uma empresa nacional em questão de uma virada de chave. Vou abrir um site e vou divulgar para o Brasil inteiro minha terceirização. E agora nós tornamos uma empresa internacional. Por quê? Vou comprar um domínio americano, vou contratar uma logística lá e começar a anunciar lá. Só o digital pode trazer isso. Você está aqui e vender para uma pessoa no Alibaba
pelo Alibaba, o brasileiro que não sabe pode vender seus produtos, cadastrar lá no Alibaba e vender para o outro lado do mundo. Então, essa transição digital mudou muito, a gente conseguiu muitos clientes, e sempre olhar para aquilo que o investidor olha. E daí vem aquele gancho. Se o cara é um bom investidor, ou seja, ele olha bem os balanços, ele vai ser até um melhor administrador. Por quê? Porque no investimento você não tem poder de ação de dizer assim, Petrobras, vai lá, reduz o custo aqui dos funcionários. Não dá, mas na empresa dele ele pode. Na empresa dele ele pode cortar gasto, ele pode aumentar a vida útil do produto, ele pode tocar o negócio da maneira que quer. E é assim que faz uma empresa sair de uma dívida milionária e crescer 80% ao ano. Isso aí com certeza é uma baita dica, eu comento sempre, né, que, claro que a gente, nas devidas proporções de cada empresa, quando tu começa a entender sobre investimento, tu vira um empreendedor melhor e justamente tu faz isso, tá, minha empresa é do segmento de energia. Como é que tá uma empresa de energia lá na Bolsa de Valores, né? O que ela faz? O que eu faço? Quais são os resultados dela? Quais são as margens? Né? Quais são as minhas margens? Eu tô certo? Não tô certo? Estou junto com o crescimento do mercado? Então, tu acaba olhando muito mais. E quando vai para essa parte financeira, que nem tu falou, né? Aí tu olha ali lucro. Por que meu lucro está nesse percentual? Como é que estão meus custos? Como é que eu aumento a minha receita? Quais outros produtos? Como é que eu agrego valor? Querendo ou não, tudo isso tu vai olhando ali do resultado financeiro. Né? Então, acho que isso é bem, bem importante e vale para todo mundo que tem um negócio, que está iniciando um negócio, olhar para esses números, olhar para empresas já maiores, o que elas fazem, né? Aquilo que tu falou, tô no ETF, eu vou buscar o porquê eles escolheram aquela empresa. Então, quando a gente olha uma empresa, a gente também vê o que essa empresa faz, como é que ela consegue esses números, será que eu não consigo replicar isso no meu negócio? Exatamente, e aquele senso sempre de proporção, né? Ontem eu contratei uma plataforma, foi R$1.000 para disparar 20 mil e-mails por mês. Então, aquele senso de proporção, sabe? Vai ter um custo caro aqui, mas o que isso vai trazer de retorno para a empresa? É proporcional ao custo caro, né? Para a gente não acabar sendo o empreendedor mesquinho, que nunca tem dinheiro para fazer um marketing, para lançar um produto, para melhorar a empresa, entendeu? Porque é ali também que a empresa dá aquele salto de crescimento. É quando tu investe na área certa dentro da empresa. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e é diferencial para os negócios. Agora sim, já. Agora sim? Perfeito. Então, já fiz o final, né? Já fiz a finaleira. Mas, Estevão, deixa aí uma dica pra galera. Daqui a pouco um livro que tu gosta, que tu curte, acho que o pessoal vai gostar. Ou um podcast que seja além do nosso, obviamente, né? Sim. E também tuas redes sociais aí pro pessoal tá te seguindo aí, tá te conhecendo melhor. Beleza, eu vou deixar a dica O Investidor Inteligente. Eu acho que é um livro bom para quem está começando, para quem não é economista e para quem é também. Eu acho que é bacana. E uma dica é a pessoa dolarizar assim que possível. Não esperar a dólar cair, porque pode ser que essa oportunidade não venha. Né? Então, dolarizar assim que possível suas economias, seja mesmo no Brasil, dá para dolarizar, BDR, né? Por exemplo, dá para comprar ETFs internacionais, a CWI 11, por exemplo, que é uma ETF de commodity internacional, vai seguir um índice internacional, IVVB11, também é um ETF do iShare lá, S&P 500. Então, tem maneiras de dolarizar sem precisar abrir uma conta numa corretora americana. Eu acho que isso é muito importante, é muito legal. Não desprezando os investimentos brasileiros, eu acho que tem muito ativo brasileiro bom. Mas sempre importante ter um pezinho lá na rua. Exato. E as redes sociais? Estevão.calirana no Instagram, vai ver bastante coisa da Campus Express lá. Vai ver pouca coisa de investimento e economia, muita coisa da Campus Express lá. E da empresa Campus Express BRA, e para quem quer saber mais como exportar produtos, não só suplementos, mas exportar qualquer produto do Brasil para lá, Campus Express International. Perfeito. Muito obrigado, Estevão. Antes de terminar aqui o nosso episódio de hoje, eu vou agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Música de Suplementos, Gardel Imóveis, Balão Doce, Mecânica Rio Branco e Ceitec, também o pessoal da produção aqui, Beta Design e Arquitetura e Rafa Borghetti. Então, nos vemos aí no próximo episódio do Holder Talks, aqui da 5ª temporada. Valeu. Um abraço. Hoje esquentou as câmeras, né? Fritamos.